Olá a todos, meu nome é Osvaldo. Eu vim aqui para ajudar vocês com um conteúdo teórico que pode ser útil na análise de uma situação-problema. Nós teremos dois momentos, eu fiz duas gravações com os dois temas que vão ser úteis para vocês, né? Em relativo à primeira situação-problema, eu não vou estar aqui repetindo a situação-problema que vocês já estão em discussão com seus tutores, mas eu vou dar um caso semelhante, um outro exemplo de um caso parecido com como está a situação-problema para a gente poder discutir. Ok, pessoal? Então, se trata de uma paciente MDS, feminina, 39 anos, parda, natural procedente de Foz, divorciada e balconista, com a queixa principal, me dói tudo. E ela refere um início gradual de dores osteoartromusculares há 4 anos, em esqueleto apendicular e axial, alodinia, não alodinina, tá? Perdão, alodinia e hiperalgesia, com piora em mudanças climáticas, período perimenstrual, trabalhos domésticos e estresse emocional. Relata agravamento com o início da pandemia, com sintomas associados de fadiga intensa, crônica, né? Sono fragmentado, não reparador, dores que são diárias intensas, uma intensidade 9 em 10 na escala visual analógica, com impacto em sua rotina diária e episódios de absenteísmo. Passou por diversos médicos com tratamentos mal sucedidos e irregulares. História mórbida pregressa de hipotiroidismo, uma história mórbida familiar de uma irmã com quadro semelhante. Em relação a condições e hábitos de vida ou interrogatório psicossocial, divorciada há 4 anos, mãe de 2 filhos adolescentes, ainda vive com os pais, balconista em farmácia, nega tabagismo, etilismo, drogadição e sedentária. Em relação aos antecedentes ginecobstétricos, era uma gesta 2 para 1 cesárea 1, sem atividade sexual atual, ciclos menstruais regulares, com menorragias. No exame físico, essa paciente, então, ela estava visivelmente com afaces, né, de fadiga intensa, dados vitais normais, marcha normal, sem posições antálgicas, mas com dor, faces de dor aos movimentos. Ao exame físico, com dores articulares e musculares difusas, a palpação e toque leve, com jump sign difuso, sinal do pulo. Era tocada, ela sentia dor e pulava. E fora isso, nenhuma outra particularidade ao exame físico, seja ele osteoarticular ou de outros sistemas. Bom, e deu um problema aqui na formatação, né? Mas toda paciente que tem uma queixa do tipo me dói tudo há muito tempo, a gente conseguiria agrupar de uma maneira sindrômica que essa paciente sofre de uma síndrome, quer dizer, um conjunto de sintomas e sinais vistos ao exame físico, de dores crônicas, porque faz mais que 3 meses, generalizadas, esqueleto apendicular, membros, né, e esqueleto axial, sem contar alguns outros sintomas associados. Puxa vida, novamente um erro aqui de formatação. Essa situação clínica é extremamente prevalente no nosso país e no mundo. Aqui no Brasil, nós temos poucos estudos epidemiológicos, mas um que foi feito em 2004 mostrou que essa situação clínica tem uma prevalência que, se nós usarmos o último censo de 2020, tem uma prevalência de aproximadamente 4% da população, dando em torno de 5 milhões e 200 pessoas, que é a nossa síndrome de fibromialgia, que se caracteriza especialmente pela queixa de dor difusa crônica, muita fadiga, a presença de distúrbios de sono, um sono não reparador, um sono fragmentado, um sono que não é restaurador. A pessoa geralmente se queixa pela manhã que é como se ela nem tivesse dormido, ou muitas vezes ela usa expressões do tipo, parece que um caminhão passou por cima de mim, ou parece que eu trabalhei a noite inteira em vez de dormir, ou parece que eu estou mais cansado depois que eu tento descansar.
E sintomas cognitivos são muitas vezes presentes, como principalmente desatenção, distração, dificuldade de aprendizado, desconcentração, perda de memória recente, né? Muitas vezes acompanhado por outros sintomas que nós vamos ainda conversar. Mas o sintoma predominante na síndrome de fibromialgia é a dor. E a dor, segundo o IASP, a Associação Internacional para o Estudo da Dor, é uma experiência, é uma coisa própria de cada pessoa, íntima, sensitiva e emocional desagradável. É ruim. Associada ou semelhante a uma lesão real ou potencial. Essa é a dor. Vocês já devem ter estudado um pouco sobre a fisiopatologia da dor, não é o propósito dessa nossa pequena conversa, mas basicamente a dor, para que nós possamos ter essa sensação desagradável e com todas as características que todos nós estudamos na semiologia médica, dos corolários da dor, os decálogos da dor, nós precisamos ter um substrato orgânico que permita que nós consigamos perceber e interpretar e, se for o caso, reagir já a esse estímulo. A sensação da dor começa perifericamente através da chamada nocicepção. Todos nós possuímos receptores periféricos, que são os nociceptores, que são extremidades de axônios, cujos corpos dos neurônios estão presentes no gânglio posterior da medula, mas não necessariamente são receptores especializados. Receptores que são, por exemplo, especializados para, por exemplo, sentir pressão, sentir temperatura, sentir se está frio, se está quente, se está vibrando, se não está vibrando. Eles também, em determinado momento, também podem interpretar esses estímulos como nociceptivos. Existe toda uma cadeia de transmissão que passa primeiramente por esse grande axônio que começa no receptor nociceptor e entra na medula, pelo corno posterior da medula. No interior da medula, ela faz uma série de sinapses com interneurônios, sejam interneurônios que vão mais tarde se comunicar com vias ascendentes e também com outros interneurônios que vão ter um efeito modulatório, né? Via de regra, essa sensação ela atravessa a linha média e sobe pelas vias da dor, especialmente dois grandes tratos ou vias chamadas espinotalâmicas. Existe uma parte dessas vias, ela é filogeneticamente mais antiga e ela costuma fazer conexões, especialmente em certas áreas, como a substância negra periaquedutal, lá no mesencéfalo, e também a formação reticular, enquanto outras vias filogeneticamente mais novas ascendem ainda mais, chegando ao tálamo, onde recebem novas sinapses, e chegando finalmente ao córtex somatosensorial, que vai permitir que a gente consiga, por exemplo, definir localização, intensidade e natureza da dor. A gente conseguir descrever, é uma dor pontiaguda, é uma dor em queimação, é uma dor que não é dessa característica. E ao mesmo tempo que existem essas vias ascendentes, existem as vias descendentes, que vão ter um efeito especialmente inibitório, tentando modular os estímulos nociceptores que vão ascender, ok? Nós precisamos ter toda essa estrutura para nós sentirmos dor. Mas, em algumas situações, nós podemos ter lesões, por exemplo, em vias periféricas, em vias centrais, que podem mudar a percepção de natureza, localização e intensidade da dor. Legal?
Tanto a via ascendente quanto a via descendente, legal, são feitos por neurônios, mas esses neurônios não são iguais entre si. Eles são diferentes, especialmente no padrão de neurotransmissores que são encontrados nas fendas sinápticas. A via ascendente, basicamente, nós temos a detecção do estímulo, né, que nós temos aqui através de 3 grandes receptores, nociceptores, que são as fibras A delta e as fibras C. Como eu falei, existe uma terceira que são fibras derivadas de outros receptores que não são especializados para dor, mas que podem transmitir estímulos dolorosos dependendo da intensidade. Por exemplo, o calor. As fibras, os receptores de calor da pele, eles podem, em determinada temperatura, passar a transmitir o estímulo doloroso derivado do calor. E o frio é a mesma coisa, pressão e assim por diante. As fibras A delta, elas são caracteristicamente mielínicas ou mielinizadas. Em outras palavras, o estímulo, o potencial de ação que se transmite pela superfície das membranas dos neurônios tem um comportamento de transmissão muito rápida, devido à bainha de mielina, devido àquela transmissão saltatória, né? Ao passo que as fibras amielínicas, como nós temos aqui os receptores das fibras C, elas têm uma transmissão mais lenta. É importante saber isso? É importante também porque as fibras A delta, elas são filogeneticamente mais novas e elas costumam ascender pelas vias espinotalâmicas mais novas, como as neoespinotalâmicas, que vão passar para o tálamo e córtex somatosensorial. Elas vão dar um aspecto mais preciso da dor, mais objetivo da dor. Enquanto que as fibras C, interessantemente, elas não têm uma velocidade tão rápida de transmissão e as vias ascendentes são um pouco mais antigas filogeneticamente e elas fazem mais conexões no meio do caminho até atingir vias mais altas, como o núcleo reticular, a área tectal, a substância periaquedutal. E essa região, ela também faz muitas conexões com o nosso córtex límbico. Então, sendo atribuído o componente mais emocional de sofrimento da dor. Legal? E existe também, né, saindo também de áreas em comum, como o hipotálamo, o núcleo periventricular, a substância periaquedutal, vias descendentes que vão chegar até a medula, podendo fazer modulação. Vocês veem que existe uma diferença entre o padrão de neurotransmissores. Em geral, os neurotransmissores das vias ascendentes são o glutamato, que é um importante neurotransmissor excitatório, e a substância P. Legal? Muito bem. Já a via descendente, aqui, perdão, é a continuação da que nós conversamos, né? Enquanto que a via descendente passa então por aquelas estruturas e tem como principais neurotransmissores a serotonina e as encefalinas. Existem outros neurotransmissores também encontrados nessa região e também outras substâncias que são neuromoduladoras, que fazem com que a intensidade dessa transmissão sináptica possa ser modulada para mais ou para menos, como por exemplo acontece com os neuromoduladores canabinoides. Uma coisa interessante que acontece em comum nas pessoas que sofrem de dor, mas para a dor crônica, são os mecanismos de sensibilização central e periférica. A dor, ela é um mecanismo de defesa extremamente importante para todas as espécies. Pessoas que têm anestesia congênita, elas são pessoas que são perigosas de ter muitas lesões. Existem crianças que nascem com anestesia congênita e geralmente acompanhado também de problemas de controle de termorregulação. Então são crianças que sofrem demais com lesões espontâneas, como por exemplo, elas se ferem, se luxam, fraturam e não sentem.
elas mordem a língua, comem a língua, decepam a língua e ainda podem sofrer de hipertermia por falta de sudorese. Então a dor é um mecanismo muito útil para a nossa defesa. Arcos reflexos medulares desencadeados por dor são um exemplo, que nem sequer se passa pelas vias mais altas corticais para que a gente possa ter um mecanismo de defesa, como por exemplo você encostar a mão em algo muito quente que possa queimar a sua mão. Mas a dor, quando ela se torna crônica, ela deixa de ser tão importante assim, importante na nossa defesa, e ela passa a ser por si só um grande problema. Ela passa a ser por si só uma doença. E um dos mecanismos atribuídos a essa dor crônica, muitas vezes de intensidade crescente, são os mecanismos de sensibilização neurológica central e periférica, que se trata basicamente de uma neuroplasticidade. Nós não temos neurônios que não se adaptam, nós temos adaptação neurológica mesmo após a maturação final dos nossos neurônios na primeira infância. E nós podemos ter essa neuroplasticidade que faz com que, tanto perifericamente quanto centralmente, nós tenhamos uma série de situações fisiopatológicas que fazem com que nós tenhamos sensibilidade maior a estímulos dolorosos, muitas vezes causando dores mesmo sem um estímulo e causando também sensações desconfortáveis e mesmo dolorosas na ausência de um estímulo nociceptivo. Então, fenômenos como hiperalgesia e alodinia são exemplos práticos, clínicos, de alguém com sensibilização dolorosa. Como a gente sabe, a hiperalgesia nada mais é do que a deflagração de uma sensação dolorosa com um estímulo menor. Ou um mesmo estímulo que, ao longo da história da pessoa, vai deflagrando dores mais intensas. Então eu faço um teste e dou um beliscão na pessoa. Provoco um estímulo doloroso com um pregador de roupas, um alfinete, algo doloroso, e a pessoa sente muito mais dor do que deveria, ou mais do que ela sentia anteriormente. Ao passo que na alodinia, a pessoa sente dor, mas com um estímulo não nociceptor, não nociceptivo. Por exemplo, eu aperto a mão da pessoa, um abraço, um afago, uma água que cai, a roupa, estímulos que não eram para ser dolorosos, estímulos táteis, um estímulo térmico não doloroso, que não deveria ser doloroso, a pessoa já tem a dor. Bom, a sensibilização periférica acontece, como o próprio nome diz, no nível periférico, no nível dos nociceptores periféricos. Uma série de mudanças começam a acontecer ao nível celular dos nociceptores. Os nociceptores, eles começam a se despolarizar mais rapidamente. Eles começam a ter uma maior concentração dos seus neurotransmissores na fenda. Ele começa a ter uma série de alterações que permitem um maior número de disparos, com um menor limiar de disparo de potencial de ação. Existe uma mudança na quantidade e qualidade dos diferentes canais iônicos que fazem parte da despolarização de células excitáveis, como os neurônios. Isso ao longo do tempo. A sensibilização central, ela acontece nos níveis centrais, tanto medular quanto cortical. A medular acontece no sentido de que a medula, que deveria fazer uma certa modulação ou ter certas comportas de modulação de dor, acaba permitindo que todo estímulo nociceptivo passe e ascenda a vias superiores. Se já existe uma sensibilização periférica, uma maior quantidade de estímulos acaba subindo para a parte central. E mesmo na região central acontece isso. Vai haver maior quantidade de neurotransmissores na fenda, maior frequência de disparos de potencial de ação e, no fim, uma maior estimulação de níveis superiores, sejam eles corticais ou não corticais.
Legal? Esses mecanismos são complexos, né? Se vocês forem a fundo, vocês vão ver uma série de teorias, teoria da comporta, teorias dos canais iônicos, mas, via de regra, essa é uma melhor maneira de tentar justificar porque muitas situações dolorosas regionais se tornam crônicas, não só somáticas, de pele, músculo e articulação, mas viscerais também. A sensibilização central e periférica acontece, por exemplo, em quem sofre de síndrome do intestino irritável, quem sofre de dores crônicas de endometriose, dismenorreia primária, pessoas com dor pélvica crônica, dispepsia funcional, enxaqueca. Legal? Esse padrão de dores em que existe um aumento da sensibilização e na ausência de um fator deflagrador de dor, durante muito tempo foi denominado como dor funcional. Hoje em dia existem outras tentativas de nomenclatura desse tipo de dor, como dor neuroplástica, para tentar diferenciar da dor típica neuropática, que são aquelas dores que são causadas por lesões das vias, né? As vias não é que elas podem se sensibilizar, mas elas estão lesionadas, seja as pequenas vias nervosas, as médias ou as grandes. Como, por exemplo, pessoas que sofrem de uma hernia de disco com compressão de nervo, pessoas que sofrem um trauma com lesão de troncos nervosos, ou ainda pessoas que sofrem de doenças que possam afetar os pequenos nervos periféricos, como diabetes, hanseníase, vasculites, medicamentos e tantas outras mais. Isso é uma dor neuropática. E também para diferenciar da dor em que existe realmente um estímulo nociceptivo, que são as dores de origem nociceptiva, né? Que pode ser por inflamação, pode ser por trauma, pode ser por neoplasias que podem causar dor nociceptiva e assim por diante. Por muito tempo se achou que a fibromialgia era de fundo totalmente psicológico, porque foi visto que a grande parte das pessoas, 40% ou até 60% das pessoas podem sofrer de transtornos de humor e ansiedade. Ah não, a sua dor é porque você é nervosa, é da tua cabeça, né? Da tua cabeça no sentido, isso aí é psicológico, é psicogênico. Mas na verdade nós já temos uma série de evidências que mostram que essa dor não é de fundo psicológico, embora exista a coexistência de comorbidade psiquiátrica. Já foi demonstrado que há uma hiperestabilidade medular com aumento de neurotransmissores excitatórios, substância P, glutamato, aspartato, fator de crescimento neural. Existe sensibilização central que pode ser mapeado em exames de imagem funcional. E existem alterações também nas vias descendentes, que são aquelas vias que têm predomínio de neurotransmissores como noradrenalina, serotonina e dopamina. E já foi visto que pessoas, por exemplo, com fibromialgia, têm menores níveis no líquor desses neurotransmissores. Legal? Bom, sabendo um pouquinho da fisiopatologia, como que a gente faz o diagnóstico de um quadro assim? Bom, a primeira coisa é, o diagnóstico de fibromialgia ele é puramente clínico. Nós não vamos usar exames funcionais para fazer diagnóstico. Então, aqui vale realmente a arte clínica. E a gente fica menos na dependência de exames complementares. Isso muitas vezes pode ser um problema para os pacientes que exigem muitas vezes um exame complementar, seja de imagem ou laboratorial, que comprove a sua doença. Ou mesmo, às vezes, exames periciais, cujos médicos peritos exigem exames. E, infelizmente, na cabeça de muitas pessoas, médicos ou não médicos, aquilo que não tem no exame complementar não existe, o que é uma inverdade. Bom, antes de nós falarmos dos famosos critérios diagnósticos de fibromialgia, basicamente, se nós estivermos diante, geralmente, de uma mulher jovem, de meia idade, que apresenta dores crônicas difusas, fadiga, sono não reparador, uma série de sintomas cognitivos, sintomas viscerais múltiplos, geralmente de intensidade moderada a intensa, a gente pode estar diante de alguém com fibromialgia.
Foram desenvolvidos ao longo do tempo uma série de critérios diagnósticos para tentar nortear o diagnóstico, facilitar o diagnóstico na clínica e tentar uniformizar também classificações para estudos. Os primeiros critérios, na verdade, são de 1990, foram critérios mais para classificação, que ficaram bem famosos, que são aqueles critérios dos chamados tender points, em que a pessoa sofre de pelo menos 11, 18 pontos dolorosos acima de 3 meses na ausência de outros problemas, né? Mas desde 2010, a 2010 foi um ano que marcou, vamos dizer assim, a tentativa de abandono desses famosos critérios de 1990, que é importante às vezes ler não só do ponto de vista histórico, mas também porque muita gente ainda usa para diagnóstico. Os critérios antigos, classificatórios, praticamente você só fazia diagnóstico em mulher, porque a gente precisava palpar a pessoa em busca desses pontos dolorosos. O problema é que a dor, a palpação, é uma forma de alodinia. E que nem todo paciente com fibromialgia sofre de alodinia. Os pacientes são diferentes entre si. Existem perfis de pacientes com fibromialgia diferentes. As pacientes mulheres, jovens, são diferentes dos homens. Podem ser diferentes dos idosos. Pode ser diferente das crianças. E os critérios antigos, eles faziam diagnóstico excessivo em mulher. E deixavam, muitas vezes, homens sem diagnóstico. Parecia que a fibromialgia era puramente feminina. Realmente, a fibromialgia é mais frequente nas mulheres. Só que, para vocês terem uma ideia, nos primeiros critérios, a relação chegava quase a 8, 9 para 1. E com os novos critérios, isso se reduziu. Então, assim, é importante conhecer os critérios? É importante, no sentido de que vocês estão entendendo como é que funciona a cabeça de quem vai tentando desenvolver esses critérios para facilitar, homogeneizar a linguagem entre os diferentes países e também ajuda a gente tentar lembrar dos sintomas, né? Então, nesses critérios, para a gente tentar colocar de uma maneira prática, nós temos que ter 3, né, principais grupos de características. A pessoa tem que ter dor crônica, a pessoa tem que ter dor generalizada e a pessoa tem que ter uma dor grave. Dor crônica, pelo menos 3 meses. Se a pessoa tiver tudo isso em menos que 3 meses, oficialmente não é fibromialgia. Porém, toda dor crônica foi aguda um dia. Não quer dizer que você não vai acompanhar a pessoa. A pessoa tem que ter uma dor generalizada e para isso nós usamos certos índices. Esse de 2010 usa esse índice de dor generalizada chamado WPI, Widespread Pain Index. E a dor grave, ela é usada um score de gravidade de sintomas, que vão muito além de uma mera escala visual analógica. Legal? O índice de dor generalizada, basicamente, você vai tentar identificar onde a pessoa tem dor, em 19 locais. Nós temos todos esses locais que a gente vai indagar para a pessoa. A gente não vai tocar a pessoa vai falar nos últimos 7 dias. Mandíbula esquerda, ombro esquerdo, braço esquerdo, piriri, poró, sim, não, e você soma, podendo dar um total de 0 até 19 áreas dolorosas. Legal? Enquanto que o score de gravidade dos sintomas, a gente vê nesses índices de 2010, 4 grandes áreas, né? Fadiga, sono não reparador, sintomas cognitivos, como a gente tinha comentado, e sintomas somáticos. E são classificados em 0 a 3, conforme a gravidade, 0 nada, 3 o pior possível, nos últimos 7 dias, e a gente soma, tendo uma nota máxima de 3, 6, 9 e 12. Os sintomas somáticos, aqui nesses critérios, é uma panaceia de sintomas. Dor abdominal, dor de cabeça, dor muscular, dor na junta, mal-estar geral, tontura, fadiga, dor no estômago, cólicas, alteração de hábito intestinal, enxaqueca, dor de cabeça. É uma lista imensa. Mas a gente, nesses critérios, tenta se agrupar. Segundo a ACR, né, o Colégio Americano de Reumato, nós teríamos um diagnóstico na pessoa que tem dor crônica, com uma escala
maior ou igual a 7 e uma escala de severidade dos sintomas maior ou igual a 5. Ou uma escala de dor generalizada um pouco menor, de 3 a 6, com uma escala maior de severidade dos sintomas. Bom, eu não sei o que vocês acham, mas essa escala me parece complicada. É bem completa, é bem bonita, né? Uniformiza e tal, a dor é crônica, ela é grave, mas ela é danadinha, ela é chata de fazer, ela é longa. E outra coisa, e aqueles sintomas somáticos? Quanta coisa pode ser, né? Isso pode dificultar. Uma coisa interessante, que nos critérios de 2010, eles diziam que a fibromialgia tinha que também ser de exclusão, você não podia ter outra causa de dor que justificasse o quadro do paciente. Se você encontrasse alguma coisa que justificasse o quadro do paciente, ele automaticamente não teria fibromialgia. Então a fibromialgia, desde os critérios de 1990, ficou classicamente conhecido como fibromialgia, é sempre um diagnóstico de exclusão. E essa ideia permaneceu até muito recentemente, até que surgiu uma revisão desses critérios, né, desses critérios de 2010. Em 2016, uma galera veio lá e tentou mudar um pouco esse panorama, tentando, de preferência, eu entendo assim, tirar algumas coisas que geravam dúvida e tentando enxugar um pouco essa situação. Mas algumas coisas marcaram nesses critérios que são considerados um dos principais critérios, que são os critérios revisados de 2016, em que a fibromialgia deixa de ser diagnóstico de exclusão, ela se torna uma comorbidade. Mas veja só, isso não quer dizer que a gente tem que falar, é fibromialgia, então beleza, tem fibromialgia. Isso não quer dizer que você não tem que continuar investigando o paciente buscando alguma coisa. Especialmente alguns pacientes que podem ter potencialmente situações clínicas que levam à dor. Exemplo, a pessoa que toma certas medicações que levam à dor crônica, a pessoa que tem certas endocrinopatias que levam mais à dor crônica, como hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, a pessoa idosa, cuidado com os idosos, homem ou mulher, cuidado dessa faixa etária, que são polimedicados, muitas medicações podem levar à dor, ou ainda pode ter uma neoplasia oculta, pode ter anemia que leva à fadiga, e essa anemia pode ser por algum motivo, neoplásico ou não. Legal, beleza, tem fibromialgia. Pronto, meu problema está resolvido. Não é de exclusão mesmo, é comorbidade? Opa, cuidado. Nesse ponto, eu não gostei tanto desse critério, porque parecia que antes aqui dos critérios tinha essa ressalva na nossa cabeça, sabe? Olha, cuidado, que na verdade é de exclusão. Uma coisa que eu gostei nesse novo é que não tem mais aqueles 19 itens para a gente tentar fazer checklist de diversas áreas. Agora são 5 regiões corporais, membro superior esquerdo, direito, tronco, dorso. Se tiver 4 de 5 já é generalizado, facilita. E aquele montão de sintomas somáticos agora fica restrito a 3. Cefaleia, cólica abdominal e depressão nos últimos 6 meses. Eu acho que facilitou. Porque é um montão de sintomas que a pessoa pode ter. Eu tenho tontura. Eu tenho vertigem quando esquenta. Quando... É muita coisa subjetiva. Então você valorizar tudo isso é muito difícil. Então eu achei que nesse ponto, na minha opinião, foi legal. Bom. Opa! Diante de como nós conversamos, o diagnóstico puramente é clínico. E nenhum exame complementar faz diagnóstico de fibromialgia. O que é uma briga, muitas vezes, para convencer a pessoa que quer exame. Doutor, me faça uma ressonância dos pés à cabeça. Doutor, me faça um check-up completo. Eu quero ver se eu tenho fibromialgia. Ou, doutor, eu fui no outro médico e ele fez diagnóstico de fibromialgia com os exames. Nenhum exame complementar faz diagnóstico de fibromialgia. Mas então para que servem os exames complementares, se nenhum faz diagnóstico? Eles servem para separar ou servem para tentar encontrar coisas que podem levar à dor. Né? Já que a fibromialgia agora é comorbidade,
Será que nós não temos outras comorbidades que podem levar à dor que mimetizam a fibromialgia? Então, alguns exames padrões a gente costuma pedir no paciente na primeira consulta com fibromialgia, como hemograma, para ver se tem anemia, para ver se tem leucose, prova de atividade inflamatória, como velocidade de hemossedimentação e proteína C reativa, para, por exemplo, fazer um diagnóstico diferencial de algumas doenças reumáticas que dá mais em idoso, como polimialgia reumática. Polimialgia reumática é uma doença em que as pessoas têm muita dor, especialmente em cintura escapular e pélvica, com rigidez matinal prolongada, geralmente por uma sinovite que dá na articulação do ombro e do quadril, junto com alterações perarticulares, que faz muita rigidez. E o macete é que o VHS é bem alto, 80, 60, no idoso. Né? Uma outra dica de polimialgia reumática é a melhora dramática com o uso de corticoides. Né? TSH e T4 livre, para ver se a pessoa possa ter especialmente hipotiroidismo. Hipotiroidismo pode dar fadiga, dor, alteração de sono. Transaminases, porque algumas hepatites podem fazer isso, então, além das transaminases, o pedido de sorologia de hepatites virais é interessante. Pacientes com hepatite B crônica e C crônica podem ter dores crônicas. Creatinina, para ver se a pessoa tem uma disfunção renal. Pessoas com insuficiência renal crônica tendem a ter mais fadiga, indisposição e dores. A vitamina D é uma discussão ainda se deve ser dosada ou não. Muitos guidelines não recomendam em todos os pacientes com fibromialgia. Alguns recomendam em pessoas mais idosas, com a pessoa que pode ter maior chance de ter uma doença óssea com deficiência de vitamina D que pode dar dores ósseas difusas, como a osteomalácia secundária à deficiência de vitamina D, e em alguns casos eu peço. O pedido de enzimas musculares, como CPK, aldolase, lactato desidrogenase, podem ser úteis em algumas doenças ou medicamentos que podem elevar essas enzimas, como, por exemplo, pessoas que tenham fraqueza muscular e dor e usam estatinas e fibratos para a dislipidemia. Ok? Eletroforese de proteínas séricas, que é usado como um rastreamento para doenças de possibilidade de expansão monoclonal das cadeias de gama-globulinas, podem ser interessantes especialmente em idosos com dor crônica e VHS elevado, para você tentar fazer um rastreamento de gamopatias, como, por exemplo, mieloma múltiplo, Waldenström ou gamopatia de significado incerto. É útil. E eu já peguei vários pacientes idosos que tinham dor crônica com VHS elevado, que eram, na verdade, pacientes portadores de gamopatias. Eletrólitos básicos, sódio, potássio, cálcio e fósforo são interessantes. Tá? Quadros de hipocalcemia podem levar a dor, hipofosfatemia, hipercalemia podem levar a dores musculares. Legal? Muito bem. Antes de passar para o tratamento, quando vocês forem ler, né, existem uma série de outros diagnósticos diferenciais que podem entrar ainda no rol de diagnósticos diferenciais de fibromialgia que leva a fadiga e dor. Antes de passar para tratamento, uma coisa muito interessante que surgiu foi o aumento de prevalência do diagnóstico de fibromialgia com a pandemia do Covid. Até, inclusive, faz mais ou menos 3 ou 4 meses atrás, saiu um artigo de revisão italiano mostrando aumento de 30% dos diagnósticos. Então, o Covid, a síndrome pós-Covid, ela é indistinguível em muitos pacientes de uma síndrome de fibromialgia. Isso é muito interessante. Sabe por quê? Existe uma outra entidade chamada síndrome da fadiga crônica, em que a pessoa é como se tivesse fibromialgia, mas que, em vez da dor ser o sintoma predominante, é a fadiga. E foi identificado que esses pacientes eles têm isso especialmente após infecções virais. Bem interessante. E a gente vê que existem muitas infecções virais que podem dar dor crônica. Um exemplo que a gente sempre lembra antes da folia do Covid era a dengue. Que a pessoa tinha a dengue, sobrevivia e tinha aquela síndrome de astenia crônica, fadiga e dores, né? A síndrome da pós-dengue
ou a pessoa ficava dengozinha, né? Daí vem a palavra dengue. E a gente percebeu no Covid também é assim. De maneira interessante, não são todos os vírus que fazem isso. Muitos vírus fazem quadros de dor crônica, de dor, mas que não cronificam, né? Os exemplos mais comuns de dores que cronificam são a dengue, o Covid e as hepatites virais. Mas muitos quadros virais são autolimitados, não passam ali de 4, 6, 8 semanas. Legal? Nos diagnósticos diferenciais, então, nós conversamos sobre várias coisas, desde quadros infecciosos, desde uso de medicamentos, alterações endocrinológicas, e também nós não podemos deixar de citar os transtornos de humor. O transtorno de humor depressivo unipolar, bipolar, e, claro, pacientes que também têm distúrbios psicossomáticos somatoformes. Existe uma grande dificuldade de diferenciar a fibromialgia no CID-10 das síndromes somatoformes dolorosas crônicas. Pode parecer a mesma coisa, mas os critérios são diferentes para diagnóstico. Há quem diga que é a mesma coisa visto por dois panoramas diferentes. O panorama do reumatologista clínico e do psiquiatra. Tudo bem? Passando para o tratamento, perdão pela alteração aqui da formatação, desformatou minha apresentação, me perdoem. Mas existem alguns pilares que a gente deve ter na hora que a gente for acompanhar um paciente com fibromialgia. E eu digo assim para os meus pacientes que esses pilares são como pés de uma mesa, em que uma mesa, quanto mais pés tiver, mais estável ela vai ser. E quanto menos ela tiver, maior o risco dessa mesa cair, né? Uma mesa com um pé só tem uma chance maior de cair do que uma mesa com 5 pés. Mais fácil um tratamento ter sucesso quando você tem uma série de estratégias medicamentosas e não medicamentosas do que uma só, medicamentosa ou não medicamentosa. Os pilares incluem a educação do paciente, que ele possa entender o que é a fibromialgia, entender que a fibromialgia, embora cause muito sofrimento, é crônica, pode ter altos e baixos, é incurável. Ela não vai levar, por exemplo, a deformidades, não vai deixar ela atrofiada, não vai deixar ela numa cadeira de rodas, não vai deixar ela acamada, apesar da grande morbidade. Ela tem que entender que é muito importante a atividade física. O medo do exercício é uma das coisas que muitas pessoas com fibromialgia têm, com medo que as dores aumentem, e realmente elas aumentam nas primeiras 2 semanas de exercício, mas vamos dizer assim, um grande divisor de águas entre quem vai ter um bom futuro e não um bom futuro com o tratamento. O aconselhamento e a terapia cognitivo-comportamental, técnicas de psicoterapia, é muito importante para que a pessoa possa, por exemplo, com o auxílio do psicólogo, identificar padrões de pensamento que façam com que ela se sinta pior e que ela possa também desenvolver estratégias de enfrentamento a essa dor. Um dos sintomas que é muito ruim que os pacientes têm com fibromialgia é a chamada catastrofização, que é um grande sentimento de vitimização que os pacientes têm. Isso é muito difícil, tanto para o paciente, que não se sente capaz de fazer nada, ou parece que ele fica paralisado num medo, e é muito ruim para nós terapeutas, porque os pacientes eles têm essa percepção de que um problema que é 1 vira 10, e existe muita ansiedade antecipatória. Isso é um problema. Os pacientes, então, eles têm uma grande resistência a mudanças, ou muitas vezes resistência à ideia que eles possam melhorar. Isso muitas vezes não é intencional, não tem segundas intenções, realmente é algo da doença. E é muito ruim porque paralisa a pessoa. Eu não sou capaz, eu não vou melhorar, eu preciso de um auxílio, eu não vou ter como voltar a fazer o que eu fazia. E é muito ruim quando tem essa postura. Já pacientes que têm já uma postura mais de enfrentamento, de resiliência, costumam ir muito bem nas abordagens. Na abordagem psicoterápica, na abordagem de tentar mudar uma atividade física, ou mesmo o início de medicamento.
É muito importante tratar as comorbidades dessa pessoa. Se a pessoa tem depressão, se a pessoa tem bipolaridade, se a pessoa ela tem outras doenças que podem levar a dor crônica, como, por exemplo, hipotireoidismo, uma doença de Parkinson, uma anemia, uma doença inflamatória crônica que está associada. Exemplo, a pessoa tem uma doença articular crônica inflamatória muito dolorosa. Exemplo, artrite reumatoide. Se a pessoa não trata essa causa de dor, ela não melhora da fibromialgia. Porque a fibromialgia, ela continua perpetuando aqueles mecanismos de sensibilização quando existe mais um input, um influxo de novos dados nociceptivos. Outro exemplo, uma pessoa com fibromialgia que está indo muito bem e de repente ela passa por uma cirurgia. A cirurgia tem dor no pós-operatório, tem dor na reabilitação dependendo da cirurgia. Muitas vezes ela não pode continuar com a sua vida normal, muda a rotina, não pode fazer atividade física, piora a fibromialgia. E claro, a pessoa que passa por um evento estressor na vida também vai ter isso. O Covid é o exemplo mais comum. O Covid, além do próprio vírus causar uma síndrome pós-Covid semelhante à fibromialgia, ele mata familiares, ele desemprega as pessoas, ela faz pessoas terem dificuldades financeiras graves, as pessoas que entram em luto, que não conseguem sequer velar os seus parentes num funeral. Emocionalmente isso é muito estressor. E muitas vezes oscila os sintomas da fibromialgia conforme isso. E claro, o tratamento medicamentoso que entra em uma série de medicamentos que a gente vai comentar. Pessoal, é muito importante ter empatia com o paciente. Empatia com o paciente com dor. O paciente com dor é um paciente irritado, impaciente, sensível ao que você vai dizer. Pode nunca mais voltar. Ele é uma pessoa que você tem que saber escolher as palavras, porque ela está muito sensível, né? Então, gestos de empatia são muito úteis para tentar vincular o paciente no relacionamento. Mas ter empatia não é o mesmo de você ter uma postura paternalista. A pessoa tem que se corresponsabilizar pelo seu cuidado. Porque é muito comum o paciente ser passivo em tudo, e daí, se ele não melhora, a responsabilidade é do terapeuta. Eu não estou melhor porque você não foi competente o suficiente para ter me melhorado. Quando, na verdade, é uma parceria. O paciente tem que se responsabilizar pelo seu cuidado. Tem que ter iniciativa. Claro, a gente tem que tentar motivar o paciente, né? A gente, quando vai falar com o paciente, tem que tentar falar de uma maneira que motive, não desmotive. Certo? Mas a corresponsabilização é importante. Ah, doutor, eu não quero fazer exercício. Por quê? Ah, eu tenho preguiça. Ah, doutor, não tomei os remédios. Por quê? Ah, eu não quero. Meu vizinho falou que é melhor tomar chá. Ah, não, eu entendo que é importante, medicina natural e tal, mas veja, eu estou te dando informações que podem te melhorar e o senhor não está seguindo. Ah, não, mas eu não quero fazer exercício. Não gosto, não quero e não vou fazer. Tudo bem, então, olha, o senhor pode tentar uma segunda opinião, o senhor pode seguir outro colega, mas aqui, infelizmente, o senhor não vai melhorar sem essas medidas. Eu estou falando isso para o senhor. Eu tenho pacientes, por exemplo, que eu já acompanhei, sem brincadeira, 20, 18, 24 meses. E a cada consulta eu falava a mesma coisa, a pessoa não seguia, eu dava alta. Você pode fazer isso. A pessoa não está seguindo o contrato também, né? Em relação ao tratamento medicamentoso, via de regra, a gente tenta usar medicamentos que não são analgésicos comuns. A dor da fibromialgia ela não é nociceptiva, ela não é neuropática. Não adianta você dar analgésicos para dor nociceptiva, dor inflamatória, dor neuropática. Apesar de algumas medicações poder trabalhar as duas coisas. Você não vai dar anti-inflamatório, você não vai dar opioide, você não vai dar corticoide, não vai resolver. A gente vai tentar dar medicamentos que tentem aumentar aquela via descendente da pessoa e tentar diminuir as descargas de potenciais de ação.
Então, são muito usados, por exemplo, os antidepressivos duais, ou seja, aqueles que inibem a dupla captação, né, de serotonina e noradrenalina. E o mais famoso é a duloxetina e também a venlafaxina, desvenlafaxina e o milnaciprano, mas o milnaciprano não há no Brasil. Há a duloxetina. Alguns anticonvulsivantes, especialmente anticonvulsivantes da classe A2-delta, como pregabalina e gabapentina. Anticonvulsivantes tradicionais como fenobarbital, fenitoína, lamotrigina, carbamazepina, divalproato, esses não são úteis no contexto de dor crônica de fibromialgia. A carbamazepina, por exemplo, ela pode ser muito útil nas dores crônicas da neuralgia do trigêmeo, por exemplo, né? Mas fenobarbital, esses outros, não vai adiantar fazer. Os inibidores da recaptação seletiva da serotonina podem ser úteis. Apesar da evidência não ser tão forte quanto os duais, você pode usar fluoxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, paroxetina, que ela tem um perfil legal em idosos. E os tricíclicos são muito úteis. É bem interessante. Os tricíclicos, eles têm principalmente uma inibição de recaptação de noradrenalina, e eles têm um efeito miorrelaxante muito interessante. Mas não é um efeito de classe. Existem tricíclicos que são melhores para fibromialgia do que para depressão. A amitriptilina, por exemplo, embora ela seja um tricíclico que cause mais efeitos anticolinérgicos desagradáveis, é o que tem melhor efeito na dor da fibromialgia. Interessante, né? Existe a ciclobenzaprina, que ela não é um tricíclico, ela é um análogo estrutural dos tricíclicos que tem um efeito meio relaxante e é também bastante interessante. São medicações de uso noturno. O tramadol é um opioide. E vocês podem achar, Oswaldo, mas você falou que os opioides não são usados. Há exceção do tramadol e há exceção talvez do que vai chegar do tapentadol, que são opioides fracos que têm um efeito dual. Eles agem de maneira fraca nos receptores opioides endógenos, mas também eles são inibidores seletivos da recaptação de serotonina fracos. Há quem diga que é por isso que o tramadol presta. Mas, por exemplo, a codeína que é fraca não serve. Morfina, metadona e por aí vai. Fentanil, sufentanil e opioides fortes por aí. Outras medicações que dizem que pode usar também, que pode ajudar no relaxamento, são a trazodona e a tizanidina. Então, pessoal, o paciente com fibromialgia, não existe uma receita de bolo para tratar. Cada um, eles podem ter um sintoma predominante e a gente tem que tentar individualizar. Mas alguns pacientes têm o predomínio da fadiga. Alguns pacientes, eles têm um predomínio do chamado brain fog, que é aquela situação do esvaecimento cognitivo da pessoa. A pessoa vai se sentindo embrutecida, emburrecida. Doutor, estou tendo Alzheimer, estou ficando esquecida, distraída. A pessoa pode ter distúrbio de sono, rigidez, mas via de regra, muito dessas pessoas sofrem com a falta de empatia e entendimento, começando pela família, os esposos. A pessoa muitas vezes deixa de se queixar porque ninguém acredita mais nela, ela é a mulher das dores, a Maria das dores, né? E isso gera muitas vezes situações de muita raiva contra a família e contra os seus terapeutas. Eu espero ter ajudado vocês. Existe muito mais detalhes como medicamentos, acompanhamento e tratamento de comorbidades, mas eu espero que essa pequena passagem por fibromialgia possa ajudar vocês no entendimento do primeira situação, problema de vocês. Legal? Obrigado, pessoal.